Nessas últimas semanas, a gente tem escutado muito Lula falar sobre soberania do Brasil, que o Brasil é um país soberano, que não pode ter interferência internacional. A gente viu também ontem o Dino querendo passar uma lei sobre isso, intervir ali numa decisão monocrática de que leis estrangeiras não podem ser válidas aqui no Brasil e não pode ter lei que impeça alguém do Brasil de ter contas em bancos, etc e tal, basicamente querendo ali confrontar as leis Magnitsky, a lei Magnitsky, mas a gente vê, cara, tantas e tantas coisas no Brasil que esses nossos governantes colocam como prioridade máxima, mas as prioridades reais do brasileiro parece que elas são deixadas de lado, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Porque eu separei alguns vídeos aqui de temas distintos. Nesse vídeo eu vou falar tanto sobre infraestrutura do Brasil, vou falar sobre a Starlink do Brasil. Você sabia que tem deputado do PT querendo fazer a Starlink do Brasil para concorrer com o Elon Musk? Será que isso vai dar certo? Bom, para um país que a maior parte da população não tem aonde cagar, né, não tem esgoto, não sei se algo assim pode dar tão certo, né? E falar sobre racismo ambiental e vários outros pontos que, por algum motivo, parece que o PT, o Lula, acha que tudo isso é muito importante. Mas a verdade é que a gente vive num país que tem uma infraestrutura que foi construída há décadas ali no regime militar, que basicamente hoje o que se tem é só uma manutenção dessa infraestrutura, e que boa parte dela está caindo aos pedaços. A gente vive num país pobre, a gente vive num país onde a educação é péssima, as pessoas têm uma péssima cultura. A gente vive num país, por incrível que pareça, onde a mãe de escola, a mãe que tem filho em escola pública, tem que ajudar a escola com o dinheiro para que o filho dela possa ter merenda. Sim, eu vou estar mostrando isso aqui no vídeo de hoje. Então, fica aí no vídeo, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 500 inscritos, que nesse vídeo hoje tem muita coisa pra gente falar. Então, para começar, eu coloquei na tela para você uma entrevista que eu fiz esse final de semana. Eu, junto com o Arthur Gugel, a gente aqui da Academia do MBL, a gente foi nas ruas de Brasília, em Sobradinho 1, falar com a população para entender o que a população vê de problema na cidade, o que a população vê que pode melhorar. E a gente descobriu alguns pontos, essa é apenas uma das entrevistas que a gente realizou, e a gente descobriu que os pais estão tendo que pagar para que o filho possa ter uma melhor refeição na escola pública. E aí, eu vou passar a entrevista aqui, depois eu comento mais sobre esse assunto. A escola pública está pedindo dinheiro para comprar merenda? Isso eu não sabia. As escolas também não estão em situação muito boa em questão até de alimentação. Eu digo porque eu tenho 2 filhas em escola. Deixa muito a desejar. Deixa a desejar. Quando eu estudei em escola pública praticamente a minha vida toda. Tinha arroz com frango e tal. Hoje em dia eu já ouvi falar que às vezes tem Tá deixando muito a desejar. Assim, eles pedem contribuição para os pais mensalmente para poder ajudar na alimentação dos alunos. A escola pública está pedindo dinheiro para comprar merenda? Isso eu não sabia, eu não estava sabendo. Sim. Qual é a escola? Eles têm um projeto que se chama APAN, que aí os pais que quiserem, né, que podem ajudar, tem escola que pede 10 e tem escola que pede R$5 mensalmente para poder ajudar. Entendi. Qual é a escola? Escolas do Sobradinho 2. Sobradinho 2? É. Tá. Então, olha isso aqui. Eu fiz uma pesquisa, até coloquei aqui na legenda. Isso aqui do Distrito Federal, tá? Aqui, ó. E aparentemente o problema não é falta de dinheiro, tá? De acordo com o relatório da PAI, que atende 687 escolas, servindo mais de 500 mil refeições por dia, a mais de 400 mil estudantes, incluindo 34 alimentos in natura. O programa envolve 2.500 merendeiros, tarará, deixa eu pular esse ponto. Aí aqui, ó. No total, em 2023, o programa custou 128 milhões por ano ali, né? Em 2024, foram empenhados 166 milhões. E aí, em 2025, esse ano, aproximadamente será aplicado ali 222 milhões na questão de alimentos, né, merenda escolar. Então aqui esses são dados que eu peguei na Câmara Legislativa de Brasília e na Agência Brasília, aqui lá na postagem tem os links onde eu peguei esses dados. Então é o seguinte,
dinheiro para merenda, há dinheiro para merenda na escola. Só que, por algum motivo que eu ainda não consegui identificar, os pais eles estão tendo que desembolsar dinheiro para complementar a renda. E aqui entra o ponto que é o seguinte, né? A gente já teve esse imposto recolhido, o orçamento já foi direcionado para emenda. O orçamento vem aumentando ano a ano. Então é uma coisa que tipo assim, tá tendo inflação, o preço das coisas está aumentando? Sim, mas o orçamento vem aumentando. Não, se a gente for pegar aqui, de 166 milhões em 2024 para 122 milhões agora, a gente está falando aqui 34, 22, 50, 58 milhões a mais. De um ano para o outro de aumento. 58 milhões de reais para merenda. E aqui a gente tem um absurdo que assim, algo que eu descobri porque eu conversei com um pai de aluno de escola pública na rua, que para ter um suplemento tem que ter ali um desembolso desse orçamento. E aí, quando a gente segue aqui, ainda em Brasília, a gente tem essa notícia aqui. Eu não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, um trecho do eixão, ele simplesmente desabou. Os carros estavam passando e caiu. No centro de Brasília, caiu uma pista. E aí, quando a gente vem aqui, a gente tem essa notícia que saiu hoje. Olha aqui. Um sério risco de colapso. A viga estava totalmente rompida, né? Estava descolando, inclusive, da laje. Então, o risco era iminente de ele desabar. E a intervenção foi feita, então, na hora certa, e com isso a gente pôde escorar o viaduto. E com isso a gente pôde fazer um novo projeto. Porque só deu para constatar isso durante a interdição dele. Então, as obras de viadutos que foram construídas nos anos 50, né, todos eles foram feitos no modelo de caixão perdido. É uma laje por baixo, uma laje por cima, e no meio são feitos as vigas transversais e as vigas laterais. Então se formam dentro desses viadutos caixões fechados. Então, para que teria que ser feita essa inspeção na época do projeto, teríamos que ter aberto postos de evitação ou por baixo do viaduto ou por cima. No caso de ser por baixo, teríamos que ter fechado aí pelo menos uns 2, 3 meses. Teríamos causado um transtorno também no trânsito. E os postos de visitação que foram realizados agora, que foram feitos agora, que são os buracos que podem ser visíveis aqui, que são vistos agora, são as janelas que estão sendo visitadas. Então, cada caixão teve uma abertura dessa, então onde operar. Aqui só antes de concluir, que eu quero deixar esse vídeo chegar até o final, porque tem um argumento que eu achei muito, muito impressionante, mas tipo assim, igual eu falei no início do vídeo, boa parte da infraestrutura do Brasil, ela foi construída na época do regime militar. Então, por exemplo, hoje a gente tem estradas, pontes e viadutos caindo simplesmente porque são obras muito antigas. Recentemente ali, uma ponte no Maranhão, se eu não me engano, ela desabou, estava passando caminhão, estava passando carro, desabou. A mesma coisa aconteceu, talvez há 5, 10 anos atrás, se eu não me engano, aqui em Brasília. Estava passando carros, por sorte o trecho que desabou na hora não tinha nenhum carro em cima, mas estava carros passando e desabou. Então assim, a gente tem o Brasil já tem uma péssima infraestrutura e a pouca infraestrutura que tem, ela está deteriorada. E aí a gente tem gastos cada vez maiores com coisas supérfluas como viagens, né? Ano passado, se eu não me engano, o Dias Toffoli, ele pegou 40 mil reais de dinheiro público para ir ver a final da Champions League lá na Europa. Depois que foi descoberto esse gasto, eles mudaram a forma do portal de transparência do STF. Então hoje você não consegue mais saber quais são os gastos dos ministros, ou seja, eles não deixaram de gastar, eles só esconderam para que não seja mais possível ver como eles gastam. A gente tem altos salários e benefícios e penduricários no funcionalismo público, no judiciário. Inclusive, a gente tem o Kim Kataguiri, que passou na semana passada a PEC antiprivilégio, então conseguiu 176 assinaturas, agora ela vai seguir ali sendo aprovada, a gente vai conseguir ter um pouco de redução em cima disso, e é impressionante que, um parêntese aqui, as pessoas que gostam de criticar, falar mal do Kim Kataguiri ou do MBL, não estão falando dessa PEC antiprivilégio, né? Ficam falando aí de outras coisinhas, mas esquece todas as coisas que ele tem feito ali de diferente. E o diferencial que ele é em relação a qualquer outro deputado que você pegar ali dentro da Câmara dos Deputados.
Então aqui é um ponto justamente para que a gente possa ver que, cara, o que é importante no nosso país simplesmente fica esquecido. Fica esquecido em discursos apaixonados por ídolos políticos. Seja o petista que fecha os olhos para todos os absurdos que o PT já fez e faz atualmente para amar o ídolo deles, o Lula, seja os bolsonaristas que simplesmente falam que o maior assunto agora do Brasil, a coisa mais importante do Brasil é a anistia. E, cara, sendo bem sincero, não é. É injusto o que está acontecendo com aquelas pessoas, o julgamento, sim, é injusto. Concordo que as penas que estão sendo dadas são penas totalmente desproporcionais para os crimes que as pessoas cometeram, porque é crime. Ah, nossa, mas você está falando que as pessoas que estavam lá, elas são criminosos. Cara, elas invadiram o prédio, quebraram o prédio, fecharam as coisas. Isso não pode ser feito. Mas concordo que a pena é totalmente inapropriada para o que foi cometido, mas o ponto é que é o seguinte, a gente tem o quê? Há 2 semanas atrás, um bando de deputado bolsonarista colocando durex na boca, falando que só vai sair de lá quando pautar a anistia. Falaram que conseguiram ali com o Hugo Mota pautar a anistia, saíram lá da mesa diretora, e aí, o que aconteceu? Nada. A gente está tendo o Hugo Mota agora passando urgência para pautar a lei de censura nas redes sociais. E a anistia, onde é que tá? O que saiu? O que tá acontecendo? Absolutamente nada. E o que ia sair? Você pega um bando de deputados e senadores que tem poder de fazer alguma coisa e eles escolhem não fazer nada? Esse é o resultado que dá. Mas, para concluir esse primeiro vídeo, a gente segue aqui, ó. O cara entra, verifica, e onde foi encontrado, então, essa situação. E para que seja feita essa visitação, teve que retirar toda a camada de asfalto, toda a laje que estava em cima dessa estrutura, e aí foram abertas as postas de visitação. Então, só foi possível fazer depois que a obra iniciou. Antes não tinha como ser feita essa verificação. A gente não teria hoje equipamentos, né? Tipo uma radiografia para ver por dentro do viaduto. Mas com uma inspeção mais precisa e in loco, a gente conseguiu identificar. Então houve essa identificação de vigas rompidas, inclusive o aço estava rompido. Então estava com um risco realmente de colapso. A intervenção foi feita na época certa, na hora certa, e a gente já antecipou o escoramento para evitar esse futuro colapso até ser feito o reforço. O que eu acho impressionante é o seguinte: a intervenção foi feita na época certa, no momento certo. Na verdade tipo assim, por sorte a gente conseguiu descobrir o problema antes que um novo viaduto caísse em Brasília. É simplesmente assim, tipo assim, cara, um viaduto que foi feito na década de 50, ou seja, 75 anos atrás. 75 anos atrás. E eles falam, olha, a gente conseguiu aqui, ó, na hora certa fazer a intervenção. Poxa, porque não estava tão recente a obra, né? Ou seja, a verdade é que foi tipo assim, cara, demos sorte aqui antes de cair mais um viaduto. Porque assim, parece que no Brasil as coisas precisam chegar no caos, no extremo, para que algo seja feito. E aí, a gente tem esse vídeo aqui do Sandro Filho, que é um vereador da Bahia, né, aqui do MBL. Ele postou esse vídeo aqui, porque a gente tem o Lula, que o Lula fica falando, ó, a fome no Brasil acabou, acabei com a fome no Brasil. E aí, olha só como vivem as pessoas que o Lula diz que saíram da pobreza, não estão mais tendo fome, né? O Brasil sai do mapa da fome. Mas será que é verdade? Hoje eu vim aqui no interior da Bahia e quem vai responder pra gente é a própria população. Vocês chegam a passar fome aqui? Principalmente quando não consegue reciclar. Quantas refeições por dia a senhora faz com seu filho? Moça, hoje nós fizemos ainda. Uma refeição. O que eles não vão contar pra você é que eles inventaram um nome gourmet pra fome. Se chama insegurança alimentar. A gente tá no país onde comer resto de comida uma vez por dia e fazer ela em um fogão de lenha é considerado normal pelo governo. É o que tem um lixão, né? Aí quando os mercados jogam as coisas lá, bolacha, essas coisas, a gente vai lá buscar. No lixão? É. Essas mulheres me confessaram que para comer e alimentar seus filhos, elas precisam catar o resto de alimentos vencidos que o mercado descarta todos os dias no lixão da cidade. E aqui é da senhora? É. Eles trazem para descartar nessas caixas aqui, ó. Isso aqui é tudo ovo aqui, ó.
Mas são produtos que eles não vão mais vender porque tá vencido, né? Vocês lembram que a menina falou, tomara que eles joguem frango lá hoje pra gente pegar. Tomara que joga frango hoje pra nós ir lá pegar. Cachorro, porco, tem uma vaca também ali, morta ali na entrada do lixão e vários urubus que já ficam aqui rodeando já aqui, ó, para pegar esses animais que também são descartados aqui junto com os alimentos. Se vocês pudessem dar um recado, digamos que nesse exato momento aqui tivesse o presidente que falou que o Brasil saiu do mapa da fome e que as pessoas não passam mais fome, o que é que vocês falariam para ele? Eu ia desmentir na cara dele, porque tem muita gente aí que tá passando fome e ele não tá vendo isso, tá vendo só o lado dele. Essa aqui é a realidade das pessoas que moram no interior da Bahia. Pega do lixo. Vocês pegam aí do lixo? E o que foi aí que o senhor pegou aí? O presunto o senhor pegou lá no lixão? É, já vai vencer já esse aqui. E esse aqui também não tem validade. E o tomate o senhor também pegou lá? E vai lá todo dia, praticamente. Pois é. Eu até pensei em entrar com a denúncia no Ministério Público para acabar com isso daqui, mas foi aí que eu descobri que a promotora de justiça da região foi doadora de campanha do PT. A prefeitura é do PT, o governo é do PT e a presidência é do PT. Parece que eles têm também influência no poder judiciário. Isso por si só já explica muita coisa. Eu fui falar na prefeitura, disse, você não está aleijado, você tem os 2 braços, 2 pernas, para que você quer benefício? No escritório com ar-condicionado é fácil falar que a fome acabou, Lula. Eu quero ver você pisar aqui. Cara, e é isso. O Brasil saiu do mapa da fome. Tá aqui, ó. As pessoas que o Lula falou que tirou da fome, realmente, elas não estão deixando de comer, porque tem um lixão para que elas possam pegar a comida delas. E é isso que o homem que luta pelos pobres está fazendo. E aí você pode pensar, nossa, mas ó, se fosse o Bolsonaro isso não ia estar acontecendo. Eu já postei um vídeo aqui mostrando o que o Bolsonaro fez com relação à sede do Nordeste. Como é que ele fez lá, todo o teatrinho, gravou videozinho e papapá, depois foi embora e o pessoal continuou com a sede. Eu vou deixar esse vídeo aqui como destaque e também no final eu vou deixar ele como destaque para que você possa assistir. Então assim, isso aqui tudo é cenário da idolatria política que o Brasil vive há décadas. Então, há décadas, o brasileiro ele não vota para eleger bons parlamentares, pessoas que vão fazer um bom trabalho dentro do parlamento. Não, as pessoas votam por paixão, elas votam porque, olha, eu gostei do discurso desse daqui, nossa, os vídeos desse daqui, desse carinha aqui são muito legais, mas aí você pergunta, e o trabalho parlamentar desse cara? Simplesmente não existe. Há exemplo disso, o Nicolas. Eu posso estar falando aqui dele, você vai falar, não, mas que absurdo, o Nicolas é um deputado maravilhoso. É maravilhoso mesmo? Você conhece quais os trabalhos que ele realiza dentro do parlamento? Os trabalhos que ele realiza como deputado? Não. Possivelmente não. Você conhece somente os vídeos que ele grava na internet. Ou seja, você vota em um deputado, mas na verdade você elege um influenciador. E o influenciador, a única coisa que ele sabe fazer é bons vídeos. Só que eu vou te dizer uma coisa, bons vídeos não muda absolutamente nada. Ele somente vai massagear o seu ego, dá aquela sensação, uma sensação falsa de que algo está sendo feito. Mas eu vou te falar a verdade, nada está sendo feito. O que esses deputados estão fazendo de fato é apenas colocando uma fita na boca deles e esperando que milagrosamente algo aconteça. Mas eu vou te dizer novamente outra verdade. Nada vai acontecer. Simplesmente vai vir o Hugo Mota falar que, beleza, vamos pautar a anistia, e depois que os bobos saem da mesa diretora, ele simplesmente esquece esse assunto e vai pautar o que ele sempre pautou. Leis que vão prejudicar você, eu e todos nós brasileiros. Então, para a gente vir seguindo aqui, a gente tem aqui essa maravilhosa ideia aqui do nosso Paulo Guedes, né, do PT de Minas Gerais, onde ele colocou aqui, ó, petista quer taxar a web em 50 bilhões ao ano para criar Starlink Brás, né? Então, o deputado federal Paulo Guedes, PTMG, apresentou um projeto de lei que tem por objetivo criar uma nova cobrança sobre serviços na web. Segundo o congressista, o novo tributo foi planejado para levantar cerca de 50 bilhões anuais. O dinheiro seria usado para financiar um sistema de IP/DNS nacionais e também satélites capazes de fornecer internet em localidades remotas, como faz hoje a Starlink, do bilionário Elon Musk. O novo imposto criado pelo projeto de Paulo Guedes se chama Contribuição Social sobre a Propriedade de Sistemas
de interface entre usuários da internet. Segundo a proposta, a nova cobrança incidirá sobre praticamente todos os tipos de serviço online, desde a buscadores como Google até provedores de e-mail. Cobrança da receita sobre os serviços de mais de 3 milhões de usuários. O dinheiro arrecadado será usado para custear tanto os serviços de infraestrutura da internet como de IP, DNS, parará. O projeto vai apresentar, ou seja, 50 bilhões de reais para serem desviados para ter mais uma graninha aí para fazer parte dos esquemas e das corrupções. Nada mais além disso, porque, cara, sendo bem sincero, você acredita que o governo vai pegar 50 bilhões de reais ao ano, vai construir um foguete, vai construir satélites e vai lançar esses satélites e colocar em órbita no espaço para fazer o serviço que a Starlink do Elon Musk faz? Boa. Não tenho nem mais o que comentar se você acredita nisso aqui. E para a gente concluir, uma discussão muito interessante aqui, né, de uma outra vereadora falando aqui também com o Sandro Filho. Hoje o Sandro Filho tá bem visado aqui sobre racismo ambiental, porque, cara, novamente, tipo assim, Bahia, né, tudo bem que ela é vereadora, mas tudo que acontece na Bahia, o importante aqui é a gente discutir o racismo ambiental. Então vamos ver aqui um pouquinho desse trecho desse vídeo aqui e aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu não preciso estudar para falar de racismo ambiental. Eu vivencio o racismo ambiental. Eu acho que quem deveria estudar seria o vereador. Me perdoe, eu não vou estudar sobre algo que não existe. Eu gostaria de sugerir para a vereadora Eliette Paraguaçu que estudasse o regimento da casa antes de vir pedir pela ordem, questão de ordem aqui no plenário. E o tempo, a senhora também tem que se atentar da sua fala, porque eu acredito que o nosso plenário aqui, a Câmara de Salvador, não é lugar para a gente estar discutindo racismo ambiental sem ter o conhecimento do regimento interno da casa. Muito obrigado. Pela ordem. O vereador precisa me respeitar, porque você está dizendo que eu preciso estudar para falar de racismo ambiental. Eu não preciso estudar para falar de racismo ambiental. Eu vivencio o racismo ambiental. Então, eu acho que quem deveria estudar seria o vereador. E me respeitar enquanto vereadora dessa casa. Me respeite enquanto tal. E eu não preciso estudar, porque eu já vivencio e sei muito bem as consequências dele. Agora, como o senhor, um dia desse, procurou saber de mim nos corredores, me perguntou o que era racismo ambiental. E aí eu disse para o senhor, me pergunte na plenária que eu irei te responder. Cobrar que a senhora conheça o regimento interno da casa não é desrespeitar a senhora, começando por aí. E outra coisa, eu desejo sim que a senhora suba aqui nesse plenário para nos explicar, quando tiver uma oportunidade, o que é racismo ambiental. A senhora que diz que já sofreu racismo ambiental, eu acho engraçado, né? Porque eu também sou de periferia, sou do subúrbio ferroviário, tão negro quanto a senhora, mas eu nunca sofri racismo ambiental. Até porque eu nem sei, nem faço ideia do que é isso. Aí quando a senhora chega para mim e fala que eu tenho que estudar para saber o que é racismo ambiental, talvez a senhora esteja se confundindo. Talvez racismo ambiental para a senhora seja uma coisa chamada problema urbanístico, que você pode estudar sobre o urbanismo na cidade. Inclusive a gente vai ter o debate do PDDU. Eu até sugiro que a senhora estude um pouco mais sobre o plano diretor da cidade de Salvador. Talvez a senhora entenda e consiga descobrir que os problemas que a senhora chama de racismo ambiental não passa dos problemas urbanísticos que existem aqui na cidade de Salvador. Tanto é que Salvador é uma das cidades mais favelizadas do Brasil. Então a gente precisa resolver esse problema. Tanto é que na minha campanha eu sempre levantei esse debate. Precisa desfavelizar a cidade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com adensamento, a gente faz isso com verticalização. Eu não sou o maior conhecedor da pauta. Agora, quando a senhora chega para mim para dizer que eu tenho que estudar sobre racismo ambiental, me perdoe, eu não vou estudar sobre algo que não existe. Muito obrigado. Eu não preciso. E é isso. A gente encerra o vídeo de hoje com um não tema, né? O não tema do racismo ambiental. Porque é isso que a esquerda está preocupada. Então, enquanto a gente tem população saindo do mapa da fome, segundo Lula, porque está comendo comida do lixão, a principal discussão é o racismo ambiental. Então, preste bem atenção nas pessoas que você quer votar. Um recado aqui para 2026. Não sai votando para o Felipe falou ali para votar lá no pessoal do MBL. Antes de fazer isso, que seria uma boa escolha, pesquise o resultado, principalmente de quem já tem cargo, o que essa pessoa fez nesses anos que ela já está com mandato. Quais são os resultados do trabalho que ela faz dentro do parlamento?
E eu vou te dizer uma coisa, você vai descobrir que a maioria desses caras que gravam vídeos sensacionais na internet com muitas curtidas, a verdade, a única coisa que eles sabem fazer mesmo é gravar vídeos sensacionais com muita curtida na internet. Mas fazer leis efetivas, projetos que vão mudar a sua vida, eles não fazem absolutamente nada. Então, o recado que eu quero dar para 2026 é o seguinte: antes de votar pela paixão, antes de ser somente um idólatra, pesquise. Não vote com o coração, não vote com a paixão. Vote com a razão. Estude, pesquise a vida, o trabalho parlamentar de quem você quer eleger para presidente, para governador, para deputado, para senador. Pesquise. E eu acredito que muito do que você tem hoje como bons políticos, você vai ver que, na verdade, eles são só um bando de mentiroso que está te enganando para conseguir o seu voto. E eu espero que você saia dessa idolatria política e comece a votar em pessoas que realmente estão fazendo um bom trabalho. Porque há pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Poucas pessoas, mas há. E procure essas poucas pessoas e vote nelas. Beleza? Então é isso. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo.